tricolor, beleza? Nelson na área, trazendo tudo sobre o nosso Verdão e sobre a rodada do Brasileirão que ainda não acabou, hein? Mas antes, não se esquece aí, pessoal, se inscreve, compartilha, dá um like aí, comente, é muito importante a participação de cada um de vocês, não custa nada, é só ir lá, clica, ativa o sininho, você vai receber sempre as notificações aí, quando a gente for falar do nosso Palmeiras ou falar dos principais campeonatos aí de times brasileiros que participam, tá bom? Bom, pessoal, rodada não foi completa ainda, mas o Cruzeiro ajudou o nosso Palmeiras. Antes da gente falar aí do Verdão, vamos falar um pouquinho do que aconteceu na rodada, começando lá na sexta-feira com o empate do São Paulo, né? E aí com o empate do São Paulo, Bahia ganhando também do Botafogo, o Flamengo levou o gol do ex. Lei do ex é imperdoável, né? Não tem como, hein, gente? Nossa, mas é uma coisa que acontece e acontece com frequência, não é mesmo? Flamengo perdeu pro Cruzeiro de 2-1 com gol do Gabigol e ainda errou o pênalti. Meu Deus do céu, rapaz. Rossi pegou o pênalti e o Gabigol no rebote fez aí o gol da vitória em cima do Flamengo, né? Flamengo perdendo aí com o gol do Gabigol do Cruzeiro. Cruzeiro esse que dispensou mesmo o Dudu. Parece que o Dudu vai pular o muro lá, vai lá pra casa do Galo. E aí teve esse debate nesse final de semana, né? E aí, Dudu, como é que vai ser agora com o gramado sintético? A Arena MRV, que é a Arena do Galo lá, os caras trocaram o gramado, hein? E o Gabigol trabalhou quietinho, ó, trabalhou na dele, aceitou o banco, tá aí ganhando e concorrendo e pulando pelo seu espaço. Já você, né, Dudu? Que vergonha, hein? Ficou feio pra você dessa vez, né? Dessa vez e todas as outras vezes, saindo pela porta dos fundos, né? Na verdade aí não é a primeira vez agora, né? Já tá ficando constante, hein? Fica quietinho lá no Galo lá que vai ser melhor pra você, hein, Dudu? E aí com isso, o Flamengo perdeu a liderança pro nosso Palmeiras. Cruzeiro ganhando, né? Perdeu a liderança. O Fluminense aí tá encostado também, né? O Bahia chegou a 12 pontos, também tá encostado. Ceará, Vozão com 11 pontos. Todo meio que embolado ali na parte de cima da tabela, até o sétimo, e o Corinthians com 10 pontos. Já é o oitavo, né? Mas mesmo assim com 10 pontos aí, uma diferença, vamos colocar de 2 jogos, né? Mas para chegar aí no G4 é uma diferença de um jogo só, né? Então um confronto direto aí pode decidir isso daí. Palmeiras com 16, Flamengo com 14. O Bragantino hoje pode assumir a liderança do campeonato, pode tomar essa liderança do nosso Palmeiras. Espero que não aconteça, mas isso pode acontecer. O Bragantino que joga contra o Mirassol hoje, 7 horas da noite, se ganhar por um resultado de 2 gols, empata em tudo com o Palmeiras. Em tudo. Aí o Palmeiras vai ter a vantagem ainda referente aí a gols, saldo de gols, né? Na verdade. E se for acima de 2 gols aí, o Bragantino já assume a liderança aí contra o Palmeiras, tá? Então, torcer pro Bragantino, pode até ganhar, vai empatar com o Palmeiras em número de pontos, mas se ganhar acima de 2 gols, assume a liderança aí do Campeonato Brasileiro, junto com o Palmeiras, né? Vamos ver o que vai acontecer hoje. Bragantino e Mirassol. O Mirassol não dá moleza. E outra, Mirassol conhece muito bem o Bragantino, times do interior de São Paulo, sabe muito bem como que funciona, né? E o Palmeiras ontem, Tigrinho soltou a carta. Rapaziada, falei pra vocês, era questão de tempo, as coisas vão se desenrolar. E finalmente ontem o Tigrinho aí soltou a carta, fez um gol aí, gol de centroavante, né? Gol ali na saída de bola pressionada em cima do Vasco lá. O Estevão rolou pro meio e o Tigrinho fez o dele, né? Espero que seja o primeiro de muitos. O Palmeiras que ontem jogou e jogou muito bem. Lógico que não podemos comparar o Bahia, né, com o Vasco, mas o Palmeiras fez uma partida aí perfeita. Giai jogando muito bem novamente. Que grata surpresa o Giai na lateral, né? Funcionando hora como zagueiro aí, hora como lateral. Deixando já aí uma pulga atrás da orelha, né? Referente à lateral, o Giai que jogou muito bem.
O time do Palmeiras foi um time muito coeso, né? Lógico que o Vasco veio sem o Verratti, né? Veio sem o Coutinho, sendo poupado por conta da Sul-Americana. Mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o Vasco ter vendido o mando lá para Brasília também, né? Já faz 10 anos que o Vasco não ganha do Palmeiras. Palmeiras invicto já há 18 rodadas, né? Indo para 19 rodadas como visitante aí, né? Não perdendo. Então, visitante indigesto. E aí quando acontece esse tipo de coisa, facilita ainda mais pro time do Palmeiras, né? Lógico que fica um pouco mais complicado a questão de logística, a questão do calor, né? Porque Brasília realmente é muito quente, mas tem a vantagem de não jogar no Caldeirão, que é São Januário, né? São Januário realmente é um caldeirão, a torcida empurra o Vasco a favor, mas muitas vezes contra também, né? Nessa situação, o Vasco sem técnico, né? Aguardando aí, talvez seja o Diniz que vai assumir o Vasco. Porém, o Vasco fez uma boa partida, né? Só que a superioridade do elenco do Palmeiras não tem nem comparação, né, gente? E aí o Palmeiras ganha quando precisa ganhar. Essa que é a diferença, né? Se tem que ganhar, vai ganhar. É de 1-0, é de 6-0. Vai ser sofrido, às vezes vai ser sofrido, mas o Palmeiras faz os seus pontos e faz muito bem feito fora de casa, né? Mesmo jogando mal, como jogou contra o Ceará, que na minha opinião, muita gente diz que o Palmeiras jogou muito bem. Eu não achei que o Palmeiras jogou bem na Copa do Brasil contra o Ceará. Fez o resultado? Fez o resultado. Mas jogou bem? Não jogou bem, né? E aí às vezes o pessoal fala, pô, Nelson, você não é palmeirense e tal, não sei o que. Não, eu vejo que é o jogo. Palmeiras contra o Vasco jogou muito bem, contra o Ceará já não jogou tão bem assim. A gente entende também a logística, o cansaço dos jogadores, né? O rodízio que vem sendo executado. Mas contra o Ceará, o Palmeiras não jogou bem, diferente da rodada de ontem, né? Que foi aí contra o Vasco. O Palmeiras jogou muito bem postado, sabendo aí que o Vasco ia atacar, tiveram ótimas oportunidades os dois times, e o Palmeiras acabou ganhando de 1-0 com o gol do Tigrinho. Depois teve um lance do Flaco Lopes que eu vou te falar, hein, mano. O Flaco Lopes, olha, o Flaco Lopes, ele é meio Yuri Alberto do Corinthians lá. Tem uns gols que é pra fazer e não faz. Aí tem uns gols impossível que fala ninguém, não vai fazer e faz. Tem coisa que não dá pra entender com o Flaco Lopes. Ontem o Abel falou na coletiva que tem que entender o porquê que essa bola do Flaco Lopes tá quicando pra fora. Ele deu uma, né? Na coletiva aí deu uma sinalizada que ele não está satisfeito com essa finalização do Flaco e que vai fazer ele treinar mais esse fundamento. Porque não tem cabimento, gente. O Flaco Lopes cara a cara com o Léo e acabou perdendo, né? Jogou uma bola ser defendida pelo goleiro, passar beirando a trave, um pouquinho por cima do travessão, poxa, a gente até entende, mas do jeito que essa bola saiu e ele se espatelando lá no chão, não tem cabimento, né? O Abel falou, sinalizou, falou que tá com uma atenção em especial nessa e querendo entender o que tá acontecendo com essa finalização do Flaco Lopes, que era pro Palmeiras ter colocado 2-0 e o Palmeiras tá perdendo muitas chances assim. Perdeu com o Paulinho esses dias, que poderia ter rolado pro Maurício, né? Perdeu agora com o Flaco, enfim, né? Então as oportunidades estão sendo criadas, estão sendo desperdiçadas, e aí o Palmeiras está com vitórias magras, né? Lógico que o time do Vasco não é aquele time que vai assustar, mas isso pode acontecer, por exemplo, contra um time letal, ou como o Flamengo mesmo, né? Que aí não pode deixar passar, né, gente? Fora isso daí, novidade do Veiga no banco, né? Então o Veiga já voltando, o Maurício já voltando, Mike já voltando, o time sendo encorpado novamente. Vamos ver o que vai acontecer para as próximas rodadas. Abel também deixou claro que a prioridade é Libertadores. Prioridade é somar o máximo de pontos possíveis para decidir todas as partidas em casa, porque a prioridade do Abel é Libertadores, né, gente? Vamos ver o que vai acontecer, né? Hoje, até às 7 horas da noite, na verdade até o final do jogo, né, do Bragantino, Palmeiras é líder, a não ser que o Bragantino ganhe de mais de 2 gols diferentes, o que eu acho difícil, né? Porque o Mirassol é uma equipe que é competitiva ali contra o Bragantino, sabe jogar contra o Bragantino. Então, Palmeiras dormiu aí líder, vai continuar líder até o final da tarde de hoje.
E no meio da semana já tem rodadas de Libertadores e a gente vai trazer tudo pra vocês aí. Por hoje é só. Forte abraço, ótima semana pra todos aí. Não se inscreveu ainda no canal, veio pela primeira vez? Assiste mais uns vídeos lá, entra lá no canal, assiste mais uns vídeos. Vê o que você acha aí do canal. Desde já, muito obrigado pela atenção. Tenha uma ótima semana. Não se esquece, se inscreve no canal se for possível aí. Se vocês puderem se inscrever, não vai custar nada. Conto com vocês. Forte abraço. Valeu!